santistas, sejam todos bem-vindos ao canal do Peixão. Você encontra notícias diárias do nosso Santos Futebol Clube. No vídeo de hoje vou trazer várias novidades aí. A gente vai falar, sobre a possível volta de Gabigol ao Santos. É isso mesmo, o pai de Gabigol fez reunião com Marcelo Teixeira para acertar a volta do jogador em 2025. A gente também vai falar sobre a situação de Billy Arce e o Supaniche. Então vai ter muitas informações aqui nesse vídeo. Então eu te aconselho a ficar até o final. Lembrando que a última notícia é sempre a mais importante. Agora vamos aí, também falar um pouquinho do nosso grupo do WhatsApp. Se você quer fazer parte do grupo, o link está aqui na descrição. É só você clicar aqui nesse link e você vai ser direcionado ao canal do Peixão no WhatsApp. Faça parte, a galera lá é bastante animada. E deixe aqui também nos comentários o seu nome e a sua cidade. Agora vamos aí às notícias de hoje. A situação envolvendo a possível contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, pelo Santos está agitando os bastidores do clube. Segundo fontes confiáveis, o contrato já foi formatado e está pronto para ser apresentado ao jogador. Porém, ainda há alguns detalhes a serem discutidos e uma nova reunião está sendo agendada para definir a questão. A proposta financeira é um dos principais pontos em debate. Apesar de especulações sobre valores na casa de R$2 milhões mensais, fontes afirmam que a proposta não atinge exatamente essa cifra, mas fica próxima desse montante. O valor total envolveria luvas, que seriam diluídas ao longo dos salários, além de bonificações atreladas ao cumprimento de metas. Essas metas poderiam incluir, por exemplo, prêmios por número de gols, artilharia, convocações para a seleção brasileira e até mesmo pela conquista de títulos. Esse modelo de metas é comum no futebol e já foi utilizado com outros jogadores, como Otero, que recebia valores adicionais por gol marcado, e também poderia ser aplicado a Gabriel. É importante lembrar que, mesmo quando um jogador chega sem custo de transferência, como no caso de Gabigol, isso não significa que não haja um custo envolvido. O atleta, ao assinar com o clube, geralmente solicita um pagamento de luvas, uma espécie de bônus pela assinatura do contrato. No caso de Gabriel, essas luvas, quando somadas ao salário mensal e aos prêmios por metas, poderiam sim atingir a casa dos R$2 milhões por mês. Apesar de a proposta do Santos ser competitiva, a concorrência pelo atacante é forte. Clubes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro também demonstraram interesse no jogador. Inclusive, há informações de que o Flamengo, dependendo do resultado das eleições internas, poderia manter Gabriel em seu elenco. Se a oposição, liderada por BAP, vencer, o atacante teria seu contrato renovado, e o atual técnico Jorge Sampaoli provavelmente seria dispensado. Caso contrário, com a vitória da situação, Gabriel estaria fora dos planos do clube carioca. A torcida santista, no entanto, parece dividida sobre um possível retorno de Gabriel. Parte dos torcedores relembra episódios de desentendimento do jogador com a torcida e membros da diretoria, especialmente durante a pandemia, quando ele mandou a torcida se calar após marcar um gol contra o Santos na Vila Belmiro. Outros mencionam conflitos com conselheiros do clube. Esses episódios criaram uma certa resistência, apesar do carinho que muitos ainda têm pelo jogador. No entanto, é importante destacar que Gabriel Barbosa sempre teve uma boa performance em campo, inclusive contra o Santos. Em todos os jogos em que marcou gols contra o clube, ele comemorou, o que é algo que alguns torcedores não perdoam. Por outro lado, muitos argumentam que a atitude de comemorar gols é uma questão pessoal e que outros jogadores, como Luiz Henrique do Botafogo, já mostraram respeito ao não comemorarem gols contra seus ex-clubes. Apesar das divergências, o que mais preocupa os torcedores é o comportamento de Gabriel fora de campo. Muitos questionam se ele ainda tem a disciplina necessária para se destacar em alto nível. Alguns apontam que, embora ele não tenha abandonado o comportamento de atleta, Gabriel é conhecido por não abrir mão de suas diversões, mesmo sendo jogador de futebol. Esse estilo de vida tem gerado dúvidas entre os torcedores sobre o comprometimento do jogador em manter a forma e a performance em campo. Comparações com Neymar também são feitas, já que ambos têm perfis semelhantes nesse sentido, mas enquanto Neymar é visto como um gênio do futebol, Gabriel, para muitos, ainda não atingiu esse status. No entanto, é inegável que Gabriel tem um currículo impressionante. Ele já conquistou 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, Copas do Brasil, Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Além disso, Gabriel fez 4 gols em 3 finais de Libertadores, sendo peça-chave nas campanhas do Flamengo em competições internacionais. Se o Flamengo conquistar o Mundial de Clubes e Gabriel for decisivo na final, seu nome entrará ainda mais na história do clube, podendo ser comparado ao próprio Zico em termos de importância. Embora o Zico tenha um Mundial,
Gabriel já conquistou 2 Libertadores, algo que o ídolo rubro-negro não conseguiu. Ao discutir a possibilidade de contratar Gabriel, é necessário considerar que ele tem apenas 28 anos. Isso significa que ele ainda está no auge da carreira e tem muito futebol pela frente. Para o Santos, que busca voltar ao topo do futebol brasileiro, ter um jogador desse nível no elenco seria um grande trunfo. Mesmo que o clube esteja atualmente na Série B, Gabriel ainda teria alguns anos de futebol de alto nível pela frente, e sua contratação poderia ser o início de um projeto ambicioso de retorno à elite do futebol brasileiro. Além disso, o Santos enfrenta dificuldades em encontrar um centroavante de qualidade no mercado. Jogadores de renome, como Cavani, não estão disponíveis, e opções nacionais, como Pedro do Flamengo, também são inacessíveis. Recentemente, o Santos sondou até mesmo o atacante Daverson, que está em boa fase no Atlético Mineiro, mas ele recusou a oferta, afirmando que não jogaria na Série B. Esse cenário deixa o Santos com poucas opções de centroavantes de peso, e Gabriel poderia preencher essa lacuna. Outro ponto que fortalece o interesse do Santos em Gabriel é o possível envolvimento de um grupo de investidores árabes no clube. O presidente Marcelo Teixeira já mencionou em entrevistas que está em contato com esse grupo, que estaria disposto a investir no Santos. Porém, esse investimento estaria condicionado à contratação de um jogador de grande nome, como Gabriel Barbosa. Se o clube conseguir fechar com Gabriel, os investidores árabes estariam dispostos a colocar dinheiro na jogada, tornando a operação mais viável financeiramente para o Santos. Sem um jogador desse calibre, o investimento não aconteceria, o que limita as opções do clube no mercado. Por fim, vale ressaltar que o projeto de contratação de Gabriel é similar ao que o Santos fez com Neymar no passado. Na época, o clube conseguiu arrecadar um grande montante de dinheiro em torno do nome de Neymar, e essa estratégia funcionou. Agora, o Santos tenta repetir o feito com Gabriel, atraindo investidores e patrocinadores em torno de seu nome, o que permitiria ao clube manter sua saúde financeira enquanto reforça o elenco. Em resumo, a contratação de Gabriel Barbosa pelo Santos depende de vários fatores: o acerto financeiro com o jogador, a concorrência de outros clubes, o envolvimento de investidores e a própria aceitação da torcida. O contrato está pronto, e agora resta esperar pela decisão de Gabriel. Se ele der o aval, o Santos terá uma grande oportunidade de trazer de volta um jogador que pode fazer a diferença. E aí, o que vocês acham? Gabriel é o nome certo para liderar o ataque do Santos? Deixem suas opiniões nos comentários. Fala, Nação Santista! Hoje vamos fazer uma análise detalhada sobre a situação atual do Santos, especialmente no que diz respeito às escolhas do técnico Fábio Carille e às promessas de mais oportunidades para os atacantes Youssoufa e Billy Arce. Apesar das expectativas criadas, nenhum dos dois jogadores será relacionado para o confronto contra o Operário, válido pela Série B. Isso acontece mesmo após Carille elogiar o desempenho deles nos treinos durante a última semana. Agora, o que está por trás dessa decisão e como isso afeta o futuro do clube? Vamos destrinchar tudo isso aqui. Para quem não acompanhou, o técnico Fábio Carille havia dito na coletiva pós-jogo contra o Novo Horizontino que tanto Youssoufa quanto Billy Arce estavam mostrando evolução, melhorando o rendimento nos treinamentos e que, em breve, começariam a ser utilizados nas partidas. No entanto, nenhum dos dois aparecerá na lista de relacionados para o jogo deste final de semana, o que já levanta questionamentos sobre as reais intenções do treinador e da diretoria em relação a essas contratações. A situação de Youssoufa e Billy Arce. Youssoufa, atacante africano, chegou ao clube sem grandes holofotes, mas gerou curiosidade na torcida por seu potencial físico e técnico. Já Billy Arce, colombiano, assinou contrato até o final de 2025, mas também não teve muitas oportunidades para mostrar serviço. O que se percebe é uma certa frustração por parte da torcida e da diretoria em relação à falta de utilização desses atletas. Se ambos estão bem nos treinos, como disse Carille, por que não estão sendo relacionados? Há um conflito de ideias entre o que o treinador diz publicamente e suas ações durante os jogos. Além disso, há rumores de insatisfação por parte da diretoria do Santos, principalmente do presidente Marcelo Teixeira, que teria dado carta branca para essas contratações. Paulo Brax, CEO do clube, e Alexandre Galo, gerente de futebol, também são figuras envolvidas nesse processo de contratações e que, agora, têm de lidar com a falta de aproveitamento dos jogadores. A questão que fica é: quem está errando? O Santos contratou jogadores sem condições de atuar ou o técnico Fábio Carille não está sabendo gerenciar o elenco de maneira eficiente? As justificativas de Carille. Em entrevista após o jogo contra o Novo Horizontino, Carille afirmou que Youssoufa está em evolução, vindo de um longo período de inatividade, pois seu último jogo foi em maio, no Catar, e que Billy Arce também estava acelerando seu processo de adaptação. No entanto, ambos ainda não estão prontos para jogar, segundo o técnico.
Esse tipo de discurso, no entanto, já começa a cansar a torcida e gera questionamentos sobre a gestão de elenco do Santos. Afinal, o clube está brigando para subir a Série A e precisa de soluções rápidas e eficazes. Outro ponto levantado é o contraste entre o que Carille diz nas entrevistas e o que se observa nas escalações. Mesmo com os elogios aos treinamentos de Uzufa e Billy Arce, o técnico parece relutante em dar a eles uma oportunidade. Isso tem gerado um certo atrito com a diretoria, que apostou nesses jogadores para reforçar o elenco. E enquanto o time segue na luta para se firmar entre os líderes da Série B, essa indefinição no elenco pode custar caro para as ambições do Santos na temporada. A polêmica envolvendo Miguelito. Outra situação que tem gerado incômodo na torcida é a forma como o técnico Fábio Carille tem lidado com o jovem Miguelito. O jogador foi relacionado para a partida contra o Novo Horizontino, mas só entrou aos 42 minutos do segundo tempo, quando já era tarde para fazer qualquer diferença significativa no jogo. Dias depois, ele jogou pelos aspirantes, marcou um gol, mas também não foi relacionado para o jogo contra o Operário. É claro que há uma pressão da diretoria para que Carille utilize mais os jogadores da base, e a forma como ele tem evitado escalar Miguelito indica uma possível discordância entre treinador e diretoria. Carille, inclusive, justificou a escalação de Miguelito no lado esquerdo do campo, afirmando que o jogador preferia atuar por ali, algo que foi prontamente desmentido pelo staff do atleta. Essa divergência de informações só agrava ainda mais a desconfiança da torcida e da própria direção sobre as decisões tomadas pelo técnico. Contratações em xeque. Se há um problema evidente no Santos, ele está relacionado às contratações recentes. A contratação de Uzufa e Billy Arce, que parecem não estar prontos para atuar, traz à tona uma velha questão. O Santos está contratando jogadores de maneira eficiente? Quando se fala em um clube com a história e as ambições do Santos, erros em contratações podem comprometer projetos inteiros. A torcida já começa a questionar não apenas o desempenho dos atletas, mas também as escolhas da diretoria. E isso envolve Paulo Brax, Alexandre Galo e, claro, o presidente Marcelo Teixeira. Outro fator que complica a situação é a responsabilidade do clube em longo prazo. Jogadores como Billy Arce e Uzufa têm contratos até 2025. Se não forem aproveitados logo, podem acabar se tornando pesos no orçamento do clube, algo que o Santos, com seus problemas financeiros, não pode se dar ao luxo de carregar. O presidente Marcelo Teixeira já havia dito que o Santos precisava arrumar a casa antes de pensar em outros projetos, mas a situação atual do time e a falta de retorno imediato dessas contratações demonstram que o planejamento não está sendo executado da forma esperada. A lista de relacionados e o provável time. Agora, falando da partida contra o Operário, o Santos entra em campo com algumas novidades na lista de relacionados. Os goleiros Gabriel Brazão e Diógenes estão confirmados, assim como os laterais Escobar, Cher, Rodrigo Ferreira e Souza. Na zaga, estarão Gil, Jair e Luan Pérez. No meio-campo, temos João Schmidt, Sandri, Diego Pituca e Rincon, enquanto no ataque, Indel, Guilherme, La Quintana, Furt, William Otero e Pedrinho serão as opções de Carille. O time titular deve ser o mesmo que começou a partida contra o Novo Horizontino, com Gabriel Brazão no gol, Cher, Jair, Gil e Escobar na defesa, João Schmidt, Pituca e Juliano no meio, e Otero, Wendel e Guilherme formando o ataque. A principal ausência será o zagueiro João Basso, que sofreu uma lesão muscular e foi vetado para o confronto. Pedrinho, que havia ficado de fora por opção técnica no último jogo, volta a ter uma chance entre os relacionados. O técnico Fábio Carille ainda precisa encontrar o equilíbrio certo no time. A Série B é uma competição que exige regularidade e, até o momento, o Santos tem alternado entre bons e maus momentos. A expectativa é que o time consiga uma vitória contra o Operário e siga firme na luta pelo retorno à elite do futebol brasileiro. E agora, torcida santista. Agora, quero ouvir a opinião de vocês, torcedores do Peixe. O que estão achando das escolhas do técnico Fábio Carille? A demora para aproveitar jogadores como Uzufa, Billy Arce e Miguelito está prejudicando o Santos. E essas contratações feitas pela diretoria estão no caminho certo ou é mais um erro de planejamento? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para receber todas as novidades sobre o nosso Santos. Vamos juntos apoiar o Peixão rumo à Série A. Valeu, galera!